paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o presbítero Paulo Francisco da Silva. Eu congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que fica situada na quadra 207, Santa Maria Sul, Brasília, Distrito Federal. Igreja dirigida pela pastora Terezinha, serva do Deus Altíssimo. Falaremos agora sobre o capítulo 10 do livro de Neemias, a reconstrução espiritual do povo judeu, ou seja, o povo de Israel. Sendo Neemias o chefe de um movimento de arrependimento, começou um avivamento espiritual no povo de Israel. Assim Israel jurou e celebrou o pacto solene com Deus, o Senhor. O significado do juramento do pacto solene era o acordo comum de decisão para viver um comportamento, ou seja, um viver santo como o povo de Deus. Do versículo 1 até o versículo 27 do capítulo 10 do livro de Neemias estão os nomes de quem assumiram o compromisso de servir ao Senhor. Os que selaram a aliança com o Senhor foram o governador, os sacerdotes, os levitas e os chefes do povo. Os que aderiram a esse propósito está no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 28 e 29 da parte A. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento. Depois do pacto veio a responsabilidade com a lei e a reconstrução espiritual do povo de Israel. Para os que cumprissem a lei, havia uma lista de bênçãos prometidas. Está em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E os que violassem a aliança, o juramento, traria sobre si maldições igualmente prometida, Deuteronômio 28, 15 até o 68. Nesse tempo da graça e aparência tolerável divina, ao qual a igreja está inserida, ninguém se engane, pois tudo que semearmos haveremos de colher. Não é porque vivemos no tempo da graça que não pagaremos pelos nossos pecados. Podemos destacar aqui 5 compromissos assumidos. Primeiro, andar na lei do Senhor. Versículo 29 da parte B, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus. A expressão andar na lei é como se a lei fosse o caminho, a estrada do diário a ser trilhada, passo a passo, não deveria ser desviado do caminho, nem mesmo tomando atalhos aparentemente mais vantajosos. Deuteronômio 5,32 diz: Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não vos desviarei nem para a esquerda e nem para a direita. Vimos aqui, irmãos, quem estabeleceu o caminho foi o Senhor. Deuteronômio 5,33: Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então a igreja militante, que é a igreja de hoje, não está sujeita à lei de Moisés, pois foi chamada a trilhar um novo e vivo caminho, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, deveria levar muito a sério as Sagradas Escrituras, o caminho de Deus em vez de trilhar o seu próprio caminho. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O segundo compromisso: guardar e cumprir os mandamentos, juízo e estatuto do Senhor. Versículo 29, na parte C, de que guardaria e cumpria todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos.
Hoje, a simples menção de palavras como mandamento, juízo e estatuto causa verdadeira repulsa na maioria das pessoas. Entretanto, no contexto do Antigo Testamento, tais palavras eram extremamente respeitadas. O Salmo 119 se dedica a exaltar os preceitos, os decretos e a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em vez de questioná-los ou querer alterá-los, o que tinha que ser feito era, Deuteronômio 4, versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. A antiga aliança estava centrada no cumprimento da lei para bênçãos ou maldições, prosperidade ou escassez, para prolongar ou encurtar a vida. Na nova aliança, embora vivamos na liberdade do Espírito, temos que ser sal da terra e luz do mundo, temos que viver de modo digno do Evangelho, temos princípios e valores cristãos a manifestar ao mundo através de uma conduta irrepreensível. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25 e capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Os dois primeiros compromissos compreendiam a obediência e submissão a Deus e seus mandamentos. Nesse terceiro está em foco o casamento, a família, essa preciosa instituição criada por Deus. No terceiro compromisso, não se casar com estrangeiros. Versículo 30, de que não daria suas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas dele para os seus filhos. Aqui, o Senhor fala a respeito do casamento com estrangeiros que era proibido na lei, por uma razão claramente explicitada e totalmente consistente. Deuteronômio 7, 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com as filhas dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O Senhor foi bem claro que diz que o não crente desviava os filhos de Deus da presença do Senhor. Entrar num casamento do tipo julgo desigual, cristão com não cristão, significa assumir o risco de infernizar a vida presente e de gerar filhos para povoar o mundo, o inferno e não para Deus. O quarto compromisso, não comercializar no sábado ou em dias santificados. Versículo 31, a parte A, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para vender, não compraria deles no sábado nem no dia santificado. O sábado tinha um significado muito especial. Era o descanso de Deus no sétimo dia após a criação do mundo. Shabá é a origem do termo sábado em português. O dia de descanso deveria ser observado por todo israelita e os animais não foram excluídos. Então o sábado foi instituído por Deus para o bem do próprio homem, para o descanso e adoração a Deus, que são os elementos indispensáveis ao homem. Desde sua instituição havia instruções quanto à guarda do sábado, que incluía obrigações, deveres e recompensas. Ainda no tempo de Jesus, a guarda do sábado era levada muito a sério pelos religiosos. Os evangelhos registram pelo menos 8 ocorrências envolvendo Jesus e seus discípulos em dia de sábado que poderia ter causado ou mesmo causaram perturbações aos religiosos da época. Uma dessas ocorrências é a da colheita de espigas,
e as outras 7 referem-se às curas e libertação realizada por Jesus. Nos casos em que Jesus foi acusado de profanar o sábado, ele sempre reagiu apresentando seus argumentos de acordo com cada circunstância. A autoridade de Jesus nas controvérsias sobre a guarda do sábado. Jesus não se limitava simplesmente a expor sua defesa, objetiva e convincente. Ele não veio ao mundo para se defender dos seus acusadores, antes, porém, para revelar os segredos dos corações e para revelar Deus. Ele encerrava as controvérsias apresentando qual a relação do sábado com o homem e qual a relação dele com o sábado. Primeiro, o sábado foi instituído por Deus para o bem do próprio homem e não para ser o seu carrasco. Descanso e adoração a Deus são elementos indispensáveis ao homem. Segundo, o sábado está subordinado ao Filho do Homem. Além disso, Jesus se diz maior que o templo. Então, Jesus reivindica para si a autoridade de ser maior do que o templo e Senhor do sábado, o Messias de Israel. Vale lembrar para os irmãos que a igreja estabeleceu o domingo, o dia do Senhor, para a realização dos seus cultos. Está em Atos 20, versículo 7. Desta forma, valoriza e celebra a memória no domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quinto compromisso é observar o ano sabático. Versículo 31 da parte B. E de que no 7º ano abrirá a mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Renúncia da colheita. Está em Êxodo 23, 10 e 11. 6 anos semeará a tua terra e recolherá os seus frutos, porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Era um tempo de descanso da terra que não podia ser semeada no 7º ano. Renúncia de cobranças. Deuteronômio 15, versículo 1 e 2. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Era um tempo de perdão de dívidas, um tempo de conceder uma nova oportunidade ao irmão compatriota. Os estrangeiros não eram contemplados por esse perdão. A motivação está expressa na continuação do texto, Deuteronômio 15, 3 e 5. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Certamente havia nessa ordenança a intenção de promover certo equilíbrio social, quando as vítimas dos infortúnios existenciais poderiam ter algum alívio e novo fôlego para prosseguir a sua caminhada. Compromissos com a manutenção do templo, a casa do Senhor. A parte final do capítulo se dedica a explicitar os compromissos assumidos visando a manutenção do templo e dos serviços ali realizados. A taxa do templo, versículo 32 e 33. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Versículo 33. E para os pães de proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto do sábado e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus.
O funcionamento do templo implicava em gastos como os descritos nos versículos e análise. Tanto melhor seria ratear esses custos numa espécie de per capita por ano. Na ocasião, eles mesmos fixaram o valor a terça parte de um ciclo. Hoje nós damos dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. A oferta de lenha, versículo 34, nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. O altar dos holocaustos, sacrifícios, era o local determinado por Deus para oferecimento das ofertas. As instruções e ordenanças sobre esse altar incluíam uma exigência. Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Assim sendo, as famílias designadas por meio de sorte, em tempos determinados, participavam dessa tarefa e responsabilidade. Oferta das primícias, versículo 35 até o 37. Versículo 35. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Versículo 36 e 37. Os primogênitos dos nossos filhos, os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministravam nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite, traríamos ao sacerdote as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, os levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Pode-se dizer que as ofertas das primícias em que o Senhor nos quer ensinar que os primeiros resultados da colheita, da manada e do rebanho, bem como do casamento, deveria ser oferecido a Ele. Em contrapartida, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Contarão com as suas bênçãos. Inicialmente, os primogênitos dos filhos e dos animais deveriam ser trazidos à casa do Senhor. Êxodo 22, 29 e 30. Dízimos dos dízimos, versículo 38 e 39. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esse recebesse os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. O versículo 39, porque aquela câmara dos filhos de Israel e os filhos de Levi deve trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acha ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Quando Deus separou a tribo de Levi das demais tribos de Israel, não lhe deu herança da terra, mas eles deveriam receber cidades no meio das possessões das demais tribos. Está em Números 35, versículo 2. Também os consagrou para o serviço de Deus, primeiramente no tabernáculo, depois no templo. Todos os levitas foram designados para exercer algum cargo na tenda da congregação. Eles deveriam atuar sobre a liderança de Arão e seus filhos. Está em Números 3, versículo 9. Tudo isso foi estabelecido por Deus por intermédio de Moisés, inclusive o tão cobiçado sacerdócio. Número 3, versículo 10 diz: Mas Arão e a seus filhos o ordenarás que se dediquem sobre o seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Embora todos que prestavam serviço no tabernáculo e posteriormente no templo fossem da tribo de Levi,
havia dois grupos de servidores, os sacerdotes da linhagem de Arão e os demais levitas. O dízimo é a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que o israelita deveria oferecer a Deus. Está em Levítico 27, 30 ao 33, sendo usado para o sustento dos levitas. Está em Números 18, 21 a 24, bem como para suprir os mais carentes, o estrangeiro, os órfãos e as viúvas. Está em Deuteronômio 14, 28 e 29. Por sua vez, os levitas deveriam separar e ofertar a 10ª parte do dízimo recebido, ou seja, dízimo dos dízimos, para o sustento dos sacerdotes. Número 18, versículo 26. Também falará aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Vale ressaltar aqui dois aspectos. Primeiro, no sistema de coleta dos dízimos ali instituído, os levitas eram responsáveis pela recepção e guarda dos itens entregues, que eram armazenados em vasos nas câmaras da casa do Senhor, destinado a este fim. Para evitar qualquer dúvida, o sacerdote deveria estar ali, presente para acompanhar e assegurar que a parte destinada aos sacerdotes estava sendo cumprido, que eram os dízimos dos dízimos. Segundo, a parte devida ao sustento dos sacerdotes poderia ter sido estabelecida simplesmente como uma fração dos dízimos recebidos. Entretanto, deveria ser tratado como uma oferta. O privilégio de ofertar deve ser de todos, inclusive daqueles que são sustentados por ofertas. Em termos da igreja de hoje, é preciso disseminar sempre a cultura do dar para o Senhor, não só recursos materiais, mas também dons e talentos espirituais. Na igreja de hoje, se espera dos seus membros não é diferente daquilo que Deus esperava do seu povo no Antigo Testamento. Hoje, muitos crentes estão mais interessados em receber do que em dar, em andar por aí em busca de bênçãos do que em abençoar, em extrair da igreja do que em sustentá-la. Que os nossos dízimos e ofertas sejam destinados ao sustento e manutenção da casa do Senhor nosso Deus, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos.